Hoje, olha só, notícia que saiu há instantes, o líder do governo no Senado, Romero Jucá, do PMDB, informou que os presidentes da Câmara e do Senado, Rodrigo Maia e Onísio Oliveira, decidiram, viu, Vera, que a reforma da Previdência será votada somente em fevereiro. Segundo ele, a decisão está conversada entre eles e basta apenas o aval do presidente Temer, que aliás está em São Paulo, aqui realizando alguns exames de rotina. Falei ontem com o líder do governo, Romero Jucá, falei também com o presidente do Senado, Onísio Oliveira. Ambos pareciam realmente pouco otimistas com a possibilidade de votar ainda neste ano, mas ele, Jucá, foi voto vencido, porque ele defendia que o governo colocasse para votar ainda esse ano, mesmo que não tivesse os votos, como uma maneira de marcar posição. Eu acho um erro, porque é você sacrificar uma reforma que é importante, marcar posição, não sei exatamente para quê. Tudo bem, a gente já sabe que o governo está advogando a favor da necessidade da reforma, está se empenhando para isso, mas seria recomeçar do zero a discussão a partir do ano que vem. Eu acho um pouco contraproducente essa ideia, mas era uma maneira de botar pressão sobre os partidos. Ele defendia isso na noite de ontem. O PSDB acabou fechando questão a favor da proposta, mas é um fechamento de questão à la PSDB, em que você fecha, mas você não pune quem não vota. Então é a mesma coisa que nada. Ainda assim dá ao Alckmin e aos outros dirigentes tucanos que vão disputar cargos majoritários o discurso de que o PSDB se reencontrou com a sua plataforma, com a sua proposta, mas não garante os votos, que é o objetivo primeiro de se fechar a questão, é você assegurar os votos. Nesse caso, fechamento de questão meio inócuo para esse fim a que ele se destina. Então, o governo, diante dessas dificuldades, diante também dessa vinda do presidente de novo para novos exames, então ele saiu ali da linha de frente das articulações, optou por deixar para o ano que vem. A gente eu dizia que era muito difícil, com o peru indo para o forno, essa coisa ser votada com a complexidade que ela tem. Madu, a reforma então, possivelmente para fevereiro, o que você acha dessa mudança? Como eu já previa, né, essa novelinha ia ser esticada até o final, né? Arrumaram agora, talvez com essa viagem do presidente Temer a São Paulo, um barbante para amarrar essa linguiça, né? Essa novela fica para fevereiro. E eu acho que isso é até oportuno, porque aí os deputados, senadores, voltando às suas bases, passando as festas nas suas bases eleitorais, poderão ter uma ideia, uma noção de como a reforma da Previdência está repercutindo por lá. Isso talvez seja oportuno para que os nossos parlamentares possam, digamos assim, apurar os seus votos. Também o meu sentimento, puro sentimento, é que hoje já existe uma compreensão maior por uma grande parte da sociedade urbana brasileira nessa questão. Eu acho que é bem possível aí, então, em fevereiro, a gente consiga aprovar uma reforma da Previdência minimamente aceitável, né? Fazer a coisa de afogadilho a qualquer custo para marcar posição, como disse a Vera sobre o ministro Jucá, realmente não faz muito sentido. Principalmente porque a gente não sabe que posição é essa. Ô André Azar, você acha que também foi a melhor escolha deixar para fevereiro essa questão? Patrick Santos, eu tento ser otimista, né? Falei que estava otimista, mas não dá para ser otimista, né? É melhor continuar na minha posição pessimista de sempre. Eu acho lamentável, eu entendo a decisão, acho que ela tem fundamento político, mas também tem fundamento político, é o que eu faria, forçar a barra para colocá-la em discussão, em debate, em pauta agora. Porque colocá-la agora em pauta, em votação, mesmo que derrotada, não significa tirá-la da pauta. Ao contrário, ela entra para ficar, coloca pressão sobre o parlamento, algo que é uma necessidade do Brasil, essa reforma, eu repito aqui. Então, ela entraria na pauta, seria votada, derrotada eventualmente, e em fevereiro, quando se retomasse, quando começasse o ano legislativo, continuaria na pauta, seria a pauta do dia, aquilo que nós não resolvemos lá no passado. Não acho que seria uma má estratégia, certamente seria o que eu faria, mas vamos lá, que fevereiro seja, né? Essa reforma não é algo de que se possa dispensar. Uma coisa, Vera?
Eu acho que seria importante o governo usar um estudo do economista Pedro Neri, que é da assessoria técnica do Senado da República, está à disposição para ser usado. É um estudo muito aprofundado da questão da Previdência, que tem um dado que é de fundamental importância para os políticos, para o convencimento dos políticos, que é no que o governo está falhando miseravelmente. Esse estudo, Patrick, mostra um índice de reeleição de quem votou as duas primeiras reformas da Previdência da ordem superior a 70%. No caso da reforma da Previdência do Fernando Henrique Cardoso, quem votou a favor da reforma, dos que votaram, 78% se reelegeram. Dos que votaram contra, 58% só se reelegeram. Sabe por quê? Porque isso é você estar no bonde da história ou você estar apeado do bonde. Isso, claro. Porque é isso que vai determinar se você vai se esse congressista vai disputar uma eleição em condições de uma economia crescendo, de juros caindo, de inflação caindo, de perspectiva de retomada de emprego. É muito mais fácil você procurar o eleitor quando ele está bem humorado, tendo uma notícia boa na economia, do que você ter que ir lá e explicar que os juros voltaram a subir porque o mercado não sentiu firmeza na retomada da economia, porque essa retomada não era consistente, uma vez que logo em seguida o gasto com a Previdência iria inviabilizar qualquer crescimento, qualquer ajuste fiscal, qualquer possibilidade do país conter o seu endividamento. Então, não é nem que as pessoas têm um imediatismo eleitoral, é que mesmo no imediatismo eleitoral, os deputados brasileiros estão sendo extremamente burros, obtusos. Exatamente. É inacreditável. Porque é o seguinte, quem vota historicamente contra a reforma é a esquerda, esse tipo de reforma, né? É o PT, esse voto é do PT, esse eleitor vota no PT. O sujeito tem que pensar na sua base eleitoral. O deputado do DEM, o deputado do PSDB, dos partidos de centro-direita, esses caras estão pensando que a sua base eleitoral é contra a reforma, que ela não vai se beneficiar fundamentalmente das consequências dessa reforma. É uma estupidez extraordinária. Agora, vejam que coisa curiosa, né? Que fase é do PSDB para mostrar a irrelevância do partido. No dia em que o partido fecha a questão pela reforma, a reforma sai da pauta. Quer dizer, o fechamento de questão do PSDB não tem nenhuma importância, nenhum impacto. Que fase, Patrick Santos. Aliás, o que você achou, Madu, dessa decisão aí do PSDB, que é um fechamento de questão, mas eles não devem definir qualquer retaliação ou punição, né? Acho que, como a Vera disse aqui há pouco. Vai lá. É bem observado, é muito bem observado, e realmente assim, é fechamento de questão, mas se avisa que a quem não estiver fechado com o partido, já fica avisado que não será punido, né? Não vai haver punição para ninguém que não fechar a questão com o partido. Então a questão, evidentemente, não é questão fechada porcaria nenhuma, né? Realmente melancólica a situação do PSDB. Eu imaginava que depois da convenção de domingo, o PSDB ia dar uma rearrumada e tal, ia dar um freio de arrumação, né? Agora o Geraldo Alckmin é presidente e tal, mas, pelo jeito, mais do mesmo, mais melancolia por aí. Vamos em frente, toca o baile.